Olá pessoal, meu nome é Fábio Calegari. Hoje estamos inaugurando o nosso canal no YouTube, o Direito do Trabalho em Foco. Nós temos nossa homepage no Facebook, Direito do Trabalho em Foco também. Peço que vão lá, dê uma curtida. E como prometido, lá na nossa homepage, hoje nós vamos falar sobre o índice de correção do FGTS pela TR, né? E as suas ações de revisão acerca do índice mencionado, tá? Bom, essa história começou em 2013, depois do STF julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações diretas de inconstitucionalidade número 4357 e 4425, que declarou inconstitucional, na verdade, a emenda constitucional 62 de 2009, que deu nova redação ao artigo 100 da Constituição no que se refere, por exemplo, à questão da correção do pagamento dos precatórios, né, da dívida pública da administração pública, né? Nessa esteira, o que os sindicatos fizeram? Falaram, opa, se o STF reconheceu que a aplicação da TR para correção da dívida da administração pública não pode ser aplicada, ela é inconstitucional porque ela não reflete, de fato, a correção do patrimônio, a correção real do patrimônio, então isso se aplica também ao FGTS, né? Então, pegando assim um lapso temporal de 1999 a 2013, né? No início, eu fui demandado para tecer um parecer sobre essa questão pelo Sindicato dos Administradores do Estado de São Paulo e já não via muita possibilidade de êxito nesses processos, né? De fato, as primeiras ações ajuizadas foram extintas em julgamento do mérito. Posteriormente, isso se tornou uma coqueluche, né? Os advogados começaram a divulgar em seus blogs a possibilidade dessa correção do FGTS depositado por outro índice que não a TR. Na verdade, eles colocam o IPCA e o INPC. E veio aquela enxurrada de ações na Justiça Federal para discutir qual que é o termo de correção que deve ser utilizado, se a TR de fato é inconstitucional ou não. Bom, vale lembrar que as ações diretas de inconstitucionalidade, elas foram julgadas parcialmente procedentes, né? Não houve a procedência total dessas ações. Bom, primeiro ponto, temos duas más notícias aqui em relação a essa questão. Primeiro, o STJ, através de um recurso especial, cuja relatoria do ministro Benedito Gonçalves, suspendeu o julgamento dos demais processos referentes às ações revisionais dos índices de correção do FGTS. Ou seja, está tudo congelado até segunda ordem. E a segunda má notícia é que o STF também já se pronunciou, não diretamente em relação à questão do fundo de garantia, mas se manifestou em face a uma reclamação interposta pela FENABAN. Por quê? Porque, na verdade, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o que fez? Baseado nessas ações diretas de inconstitucionalidade, ele, num recurso de revista que foi suscitada a inconstitucionalidade da correção dos débitos trabalhistas pela TR, um dos ministros do TST arguiu a inconstitucionalidade. Só que, na verdade, a turma, o colegiado simples, não pode declarar um dispositivo inconstitucional. O que se fez? Remeteu-se para o plenário, para o pleno do TST, que decidiu que, de fato, a TR não refletia
a reposição dos valores inerentes aos débitos trabalhistas em execução. Bom, na reclamação de relatoria do ministro Dias Toffoli, só um minutinho, tá? Já estou com ela na tela, com a decisão. A reclamação, para quem quiser acompanhar, é a 22012 do Rio Grande do Sul, é uma ação cautelar. E o ministro Dias Toffoli ele enfatizou, na verdade, a decisão do próprio ministro Luiz Fux, né? que na ação direta de constitucionalidade disse que as premissas, os fundamentos daquelas ações se aplicariam apenas à questão dos precatórios públicos, né? Não se aplicaria a outras questões. E nisso, baseando-se nessa premissa, o ministro deu a liminar nessa cautelar para que o TST retomasse a correção dos débitos trabalhistas em fase de execução pela TR. Até porque o TST ele fez isso através do quê? De um ato administrativo, né? Porque a inconstitucionalidade declarada no pleno, ela tinha efeito apenas inter partes, não erga omnes, né? Então, por ato administrativo, o TST acabou estendendo para todos os processos a questão da inconstitucionalidade da aplicação da TR, declarando inconstitucional o artigo, só um minuto, que sempre me escapa, o artigo 39 da Lei 8.177 de 91. Bacana? Bom, diante disso, a Justiça do Trabalho retomou novamente a aplicação da TR na discussão, na correção dos débitos judiciais, trabalhistas, e as ações continuaram a serem ajuizadas na Justiça Federal. Por quê? O fato do STJ suspender o julgamento não impede que as pessoas ajuizem suas ações. Bom, vamos voltar um pouquinho à origem dessa questão. Primeiro, o que os advogados que defendem a tese da correção por outro índice que não seja a TR, eles argumentam? Bom, eles falam que a TR, na verdade, ela não recompõe o prejuízo causado pela ação do tempo, né, no FGTS. Bom, alguns advogados dizem que algumas pessoas já receberam esses valores. Isso não é uma verdade, porque os julgamentos estão suspensos e não tem nenhuma ação em instância superior que já tenha sido julgada. Não houve trânsito em julgado de nenhum processo e continua congelado, né? Bom, para a gente entender um pouco essa situação, a gente tem que entender a natureza jurídica do próprio FGTS, né? Segundo a doutrina, o FGTS ele não é um fundo de investimento, e de fato não é mesmo, né? O FGTS ele é um fundo social que atende várias situações, não apenas a questão da demissão do trabalhador, ok? Na verdade, o FGTS ele é um fundo que abrange, que é multidirecionado, né? E temos ainda uma interpretação que é relevante nós analisarmos aqui, um entendimento do Sérgio Pinto Martins, que ele fala que o FGTS não é um crédito trabalhista, isso já é pacífico. E, na verdade, ele fala que a natureza jurídica do FGTS também não decorre do quê? De uma relação privada, mas sim
uma relação de direito público previsto em lei. Então, até que ponto o judiciário poderia atuar para poder fazer a modificação do índice de correção? Até que ponto o judiciário ele poderia invadir a competência do Poder Legislativo para fazer a modificação desse índice? Bom, em primeiro lugar, como já colocamos, o FGTS não é um fundo de investimento. Na verdade, o FGTS, a obrigatoriedade do trabalhador é relativa à vinculação. Os valores do FGTS não são pagos pelo trabalhador, e sim pelo empregador desse trabalhador. Então, na verdade, para que ocorresse uma modificação no índice de correção, deveria se haver o quê? Uma modificação na própria legislação do FGTS. A própria Lei 8.036 deveria ser modificada, ok? E por que eu digo isso? Porque na questão das ações diretas de constitucionalidade, onde os advogados se baseiam para sustentar essa ação, a gente tem que levar em consideração que a ação fala sobre precatórios, né? São verbas devidas pela administração pública, oriundas de alguma indenização, de alguma dívida da administração com o indivíduo, com alguém da população. E essa indenização, na verdade, necessariamente nem precisa decorrer de um ato ilícito, pode decorrer de um ato lícito, né, como nós temos no caso a desapropriação, né, a desapropriação de imóvel. Ela é legalmente prevista, inclusive até pelo princípio de que o coletivo ele se sobrepõe sobre o individual, né, o interesse público se sobrepõe sobre o interesse individual. E quando se desapropria, tem que indenizar o ex-proprietário do imóvel, né? Então, na verdade, a gente está falando de dívida judicial. Se for admitir, na verdade, a correção pela TR, isso seria muito cômodo ao Estado, né? Por quê? Porque o Estado ele tem prazos diferenciados no processo, as ações demoram muito mais que as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho, por exemplo, na Justiça Comum. O pagamento dos precatórios, a ordem cronológica deles, muitas vezes não favorece o beneficiário. Então, o governo sairia ganhando muito, né, se a correção do precatório fosse feita pela TR. Então, por isso, os ministros do STF entenderam que a aplicação da TR, neste caso específico, é inconstitucional. Bacana, eu acho que era isso que a gente tinha para colocar aqui. Bom, esse foi nosso primeiro vídeo, nosso vídeo inaugural. E fico à vontade, fico à disposição de vocês para responder qualquer dúvida. E fico à disposição também para que mandem sugestões no nosso e-mail para futuros bate-papos. Sempre que puder eu vou postar as minhas aulas no canal do YouTube, assim como no Facebook. E aguardo os comentários, elogios, críticas, ponderadas, óbvio, né? E aguardo vocês para o próximo bate-papo. Um grande abraço, até mais.